Muito boa tarde, bem-vindos ao Museus e Companhia, um programa dedicado, como sabe, ao património em geral e especialmente aos museus, divulgando as suas coleções e atividades. Um programa premiado em 2023 pela APOM, Associação Portuguesa de Museologia, na categoria de Prémio Trabalho Jornalístico. Hoje é um programa especial, ou melhor, um especialíssimo programa. É verdade. Hoje é o programa número 50. Um desafio lançado em 2022 pela Paula Melo, diretora desta rádio, que, em boa hora, aceitei. Por aqui passaram 50 ilustres convidados ligados aos museus, património e à cultura, que aqui vêm partilhar com o ouvinte o seu saber e trabalho em prol do património. Hoje não trataremos de um museu especificamente. Convidamos o jornalista Manuel Leiria. Queremos perceber qual o papel da comunicação social na atração de públicos para museus e para o património em geral. O meu nome é Gonçalo Cardoso e relembramos que mensalmente convidamos os ouvintes a conhecer o apaixonante mundo do património. Já sabe, terceiro sábado de cada mês, a partir das 18, e depois, na segunda seguinte, teremos a reposição do programa Museus e Companhia a partir das 13 horas. Até já. Ora, muito boa tarde, Manuel Leiria, seja bem-vindo aqui a este estúdio, a este programa da ABC Portugal e é uma honra estares aqui connosco neste programa tão especial, o 50º programa do Museus e Companhia. Está tudo bem, Manuel Leiria, que vens de Leiria? Exatamente. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, a honra é minha estar ainda por cima neste programa tão especial, logo por si. E também nesta emissão, de 50ª emissão. É verdade, 50 edições, 50 anos vamos fazer nós somos de 75, uma boa colheita, vamos fazer 50 anos este ano. Manuel Leiria, portanto, não há apelido melhor, se és de Leiria, Manuel Leiria, sabes essa origem do teu nome? Nunca, ainda não consegui perceber de onde é que vem, porque a minha família tem uma origem que não é em Leiria, eu vim ter a Leiria. A minha mãe é da zona de Castelo Branco, a família da minha mãe é da zona de Castelo Branco, e o meu pai é do Algarve, de Olhão. Depois, a história das respectivas famílias levou-os até a África, até Angola, onde eu nasci, onde eles se conheceram e onde eu nasci. E no exercício de regresso a Portugal, na descolonização, vivemos em vários sítios, até que viemos ter a Leiria. Portanto, foi em 75 o verão quente, 75, 76... Exato. Sim, eu depois de nascer, eu nasci em 75, estive 6 meses em Luanda, onde nasci, onde vivíamos, mas não me lembro de nada. E, portanto, viemos para Portugal, vivi em Lisboa, vivi em Castelo Branco, vivemos em Braga, até que nos fixámos em Leiria. É uma coincidência apenas. Sim, senhor. Então, como é que foi o teu percurso escolar? Estudaste em Leiria? Sim, sempre em Leiria. Foi normal, sem grandes... enfim, com muito pouco sucesso, no sentido de ser um grande estudante, um grande aluno, mas o que definiu depois o meu futuro foi uma opção no secundário, quando tive jornalismo, escolhi a opção de jornalismo, e aí comecei... Foi um bocado às escuras, não tinha nenhuma... Lia a bola, gostava de desporto e lia a bola, era a minha única relação com os jornais, e aí comecei a perceber melhor o que era um jornal, a escrever no jornal da escola, e depois comecei a ler o Independente, e sou um daqueles jornalistas há uma geração que foi muito influenciada pelo Independente, na altura, do Paulo Portas e do Miguel Esteves Cardoso, e foi aí que eu comecei a ter alguma noção também do que era o mundo e do que é que poderia ser o meu futuro, e depois... De facto, tornei-me um jornalista quase
por acidente, que é uma história que eu conto algumas vezes. Eu tentei concorrer ao ensino superior, mas as minhas médias não eram suficientes. Naquela altura era o curso da moda, era a comunicação social, quando apareceram as televisões privadas, eu recordo-me também a SIC e a TVI, era o curso mesmo da moda com médias altíssimas e poucas universidades ao ensino superior com poucas ofertas, sim. Sim, mesmo ao nível do privado não havia muito, acho que não havia de todo. Mas eu ainda estava ainda tinha, foi um pouco antes, eu creio no 11º ano, tinha jornalismo, opção, e porque é que eu digo que foi por acidente? Que depois comecei a escrever em 93 para jornais, ainda antes de me profissionalizar. Comecei como colaborador do Jornal de Leiria. E como é que eu cheguei a colaborador do Jornal de Leiria? Há um acidente rodoviário no meio de Leiria com o filho do diretor do Jornal de Leiria. E a minha irmã, que era colega desse rapaz, estava nesse sítio e foi testemunha do acidente. O caso, era um atropelamento, o caso foi a tribunal e a minha irmã foi chamada como testemunha e antes de entrar na sala de audiências encontrou o pai do colega dela, ou seja, o Orlando Cardoso, que era o diretor do Jornal de Leiria na altura. E ali naquela conversa de circunstância, ele pergunta pela família e ela diz que tem um irmão. E ele pergunta o que é que o irmão quer ser, o que é que faz. E, não sabe ainda e tal, mas está a estudar jornalismo. E ele diz, então, eu não quero escrever no jornal. E ela diz, não sei, ele é muito tímido. Então mas diz-lhe para passar lá no jornal. E eu com 16 anos, uma coisa assim... muito pressionado pela minha família, na sequência desta conversa que foi contada em casa, lá fui ao Jornal de Leiria e aí começa a minha relação, de facto, com jornais, aos 16 anos. Com as pernas a tremer, calculo, 16 anos, de experiência, ver uma redação do jornal, não é? Ser recebido pelo diretor. Sim, tudo aquilo, para mim era todo mundo novo, não é? Claro. Toda aquela azáfama da redação, era uma redação com algumas pessoas, ali na Combatentes da Grande Guerra, onde hoje é a Livraria Arquivo, o jornal era por cima nessa altura, e daí surge, e eu gostava de desporto e de futebol particularmente, e eles tinham necessidade de ter alguém a escrever sobre desporto, e daí surge uma colaboração, aos fins de semana, que de alguma forma depois se afigurou como uma possibilidade de carreira. Não tendo conseguido entrar em comunicação social, quando finalizei esse percurso académico, mantive essa colaboração com o Jornal de Leiria mais algum tempo. Depois fui seduzido pelo Região de Leiria também para colaborar com eles, e depois com o Diário de Leiria, onde aí a coisa já se tornou mais séria, muito mais regular. E quando eu estava a estudar gestão de recursos humanos numa privada, o Diário convida-me para abraçar a profissão de uma forma integral, a 100%, e eu deixei de estudar aí e profissionalizei-me à antiga, que hoje já não é possível, já nem acontece. É preciso fazer um estágio de 2 anos com um coordenador, era preciso, agora já não. E ao fim desses 2 anos davam-nos a carteira profissional, agora é preciso ter o curso superior. Portanto, em 1996 profissionalizaste-te exatamente. em jornalismo, portanto, no decorrer da atividade, digamos assim. Sim. Agora é preciso ter estudos e é preciso também passar por um estágio. Eu sou ainda um jornalista à antiga. Muito bem. Digamos assim. E quando entraste para esse mundo dos jornais, porque eu lembro-me, nós tínhamos um fascínio por as redações, e até havia muitos filmes de cinema das redações, era sempre aquele stress da notícia estar pronta para o fecho da edição, muita gente a fumar. Tu ainda és desse tempo das redações todas cheias de fumo, ou isso era mais em filmes? Havia também, sim. Tentava-se controlar, já na altura se tentava controlar um pouco esse hábito, mas havia de facto sítios onde havia muito fumo e era muito frenético, e tínhamos os grandes repórteres e havia uma hierarquia que ainda hoje há, mas na altura para mim aquilo era tudo, eu era uma peça naquela máquina, mas era uma peça pequenina, e impressionava muito todas aquelas questões da política, quem lidava com a política,
quem fazia as grandes caixas, as grandes manchetes, e também me impressionou muito o ritmo das redações, porque havia muito... O horário era muito liberal, ou seja, tanto se trabalhava de manhã como se trabalhava à noite dentro, se fosse preciso. E ao fim de semana, e nos feriados, e em tudo isso. Eu estava habituado a uma formatação muito mais dias úteis, fins de semana, a nível escolar e familiar também, e ali o jornalismo rompe tudo isso ainda hoje, e hoje ainda mais com a internet, e isso tudo me impressionou bastante. Portanto, não tem horário o jornalista, não é? Tem que estar... Não tem horário, tem que estar sempre disponível. Alguém do jornal tem que estar sempre disponível. E foi interessante também porque eu apanhei aquela fase da transição em que não havia telemóveis, não havia internet, estavam a chegar os primeiros computadores às redações e, portanto, não se escrevia com máquina de escrever, mas havia algumas soluções tecnológicas que hoje são muito primárias, na altura eram muito avançadas, e portanto estávamos nessa fase de transição, não havia telemóveis, portanto é quase impensável hoje trabalhar, e no jornalismo em particular, sem essas tecnologias. Era na altura ainda do fax. Sim, o fax quando chegava um fax era um acontecimento. E era muito... Enviávamos faxes também, perguntas por fax, que é absolutamente anacrónico hoje, mas sim. E passávamos muito tempo ao telefone fixo. Eu lembro, por exemplo, no desporto, havia muito... Tínhamos necessidade de obter, por exemplo, resultados de jogos de futebol. E havia um grande nome que já desapareceu, que era o Ângelo Gomes, que coordenava toda essa área no Diário de Leiria. Eu lembro-me que era preciso ser muito criativo. Por exemplo, havia um jogo num campo muito distante, em que não conhecíamos ninguém ali. E ele dizia, não, temos de ser criativos, temos de ligar para os cafés da terra, temos de ligar para o posto público, para a GNR. E isso também, o desporto às vezes é visto como uma atividade menor no jornalismo, mas no meu caso ajudou-me muito, desde logo a conhecer o território, porque eu não fazia ideia sequer o que era uma freguesia, e a partir daí consegui perceber o que era um lugar, uma freguesia, um concelho, um distrito, por aí adiante, onde é que estavam os sítios, a atividade associativa, que também é muito rica no desporto. Quem são aquelas pessoas? Quem são as pessoas que sacrificam a sua vida para dar vida àquelas atividades? Isso foi até sociologicamente um grande batismo. Foi muito importante para mim. Pois, porque às vezes ouço entrevistas a alguns jornalistas e muitos deles começaram pelo desporto, não é? Portanto, ganha-se traquejo. É importante. Sim. Até porque lidamos com todo o tipo de gente. No desporto há desde os doutores a quem trabalha, tem as profissões mais humildes, mas muito importantes, e é muito importante esse contacto com a realidade, e o desporto reflete de facto a realidade da sociedade, e às vezes no melhor e infelizmente noutras no pior. Portanto, nessa fase da redação do Diário de Leiria, onde te profissionalizaste, e depois do Região de Leiria, fazias todo o tipo de notícias, certo? No Diário de Leiria ainda apenas desporto. Era uma grande aposta do jornal, que era porque o jornal à segunda-feira esgotava, porque as pessoas gostavam de desporto, de futebol em particular, queriam muito saber coisas sobre futebol, e então o jornal apostou muito aí, criou uma equipa que eu de alguma forma co-liderei, e mesmo, apesar de ser muito inexperiente na altura, mas dediquei-me só ao desporto até por volta do ano 2000, quando a Agência Lusa me convida para ser colaborador de desporto, mas a partir daí foram-me sendo pedidas mais coisas e fui começando a trabalhar noutras áreas também. Portanto, colaboras com a Agência Lusa há cerca de 25 anos. Sim, creio que está a fazer 25 anos. E, entretanto, chegando aqui ao tema que nos traz a este estúdio, à cultura. Portanto, como é que chegaste a esta secção onde te dedicas inteiramente, pelo menos no Região de Leiria, à cultura? Sim, eu escrevo sobre outras coisas, na Região de Leiria também, na Lusa, mas maioritariamente o meu trabalho na Região de Leiria é na cultura. Foi também uma aposta do jornal, numa fase em que dedicava muito pouco espaço à cultura, e muito pouca atenção, Região de Leiria, e foi-me lançado esse desafio, porque era uma área em que eu manifestamente tinha interesse também,
Sempre, a partir de uma altura da minha vida comecei muito a mergulhar na vida cultural de Leiria e não só. E então o jornal desafiou-me a assumir um cargo que pode ser considerado a edição das páginas de cultura, e que também coincidiu pouco depois com uma reformulação profunda do jornal em termos gráficos e em termos de conceito. Eu também participei nesse processo, e aí foi aí que eu comecei a olhar para a cultura de uma outra forma, não é? A atividade cultural de Leiria e Orem também, porque o região de Leiria tem uma abrangência que também chega a Orem. Há muitas relações de proximidade, e comecei a acompanhar, acompanhamos grosso modo todo o distrito de Leiria e o concelho de Orem. Manuel, como é que os meios de comunicação social, nomeadamente o Região de Leiria, podem contribuir para aumentar a visibilidade dos museus da região? Bem, desde logo divulgando a sua atividade, que é muita, e tentando levar mais longe aquilo que acontece nos museus. Acontecem muitas coisas nos museus, mas infelizmente há uns que comunicam bem essas coisas, outros que comunicam infelizmente um bocadinho menos bem. Mas o jornal pode ser um porta-voz e um embaixador dessas atividades, e é isso que eu me considero neste momento. Não sou um jornalismo de investigação, um jornalista de investigação, aliás. Não é de vez em quando temos de fazer alguns trabalhos nessa área, mas não, eu sinto-me, e acho que esse é o papel do jornal neste campo, um divulgador da cultura. E, portanto, isso acontece nos museus, mas também acontece na música, nas tradições, nas artes plásticas. Eu tento que aconteça em muitas áreas, e na área dos museus também, porque os museus têm um papel fundamental na nossa difusão daquilo que acontece, no registro das memórias, mas também em alargar horizontes e levar mais longe o conhecimento. Consideras que há um interesse crescente do público por notícias sobre museus e património, ou é ainda um nicho? Há muito por fazer. Enfim, acho que isso reflete o estado da nossa sociedade, não é? Era bom que... Eu vivo em Leiria, vivo ao pé do Leiria Shopping. Eu às vezes penso, se 10% das pessoas que vêm para o Leiria Shopping ao fim de semana fossem aos museus, ou visitassem um museu, era uma grande conquista. 10%, não era preciso mais. Também depois os museus também não tinham capacidade para receber mais pessoas. Mas acho que as pessoas ainda não perceberam que quanto podem enriquecer as suas vidas se diversificarem as suas áreas de interesse e os seus hábitos. Ao fim de semana, por exemplo, em Leiria, os museus são gratuitos para quem vive, para os habitantes do município. Se as pessoas, em vez de, por sistema ou por defeito, irem ao centro comercial, forem a um museu, simplesmente passear, não é preciso ir estudar aprofundadamente os assuntos que lá estão, eu acho que isso depois terá uma recompensa no seu dia-a-dia que fará a diferença. Claro que isto é um sistema que tem de ser montado para que isso aconteça. As pessoas dificilmente mudam os seus hábitos só porque sim, não é? Há muitas questões ligadas com a educação, com a criação de hábitos culturais que têm de ser, onde tem de haver mais investimento. O tal diálogo das escolas, o diálogo da educação com o mundo dos museus. Mas já agora, que tipo de histórias sobre os museus é que, a teu ver, geram maior interesse nos leitores? Serão exposições temporárias, as peças mais raras, ou então algumas iniciativas educativas da tua percepção? É uma boa questão. Da minha experiência, que é circunscrita, lá está, a realidade dos museus da região, acho que há um interesse muito grande pela história e pela arqueologia, sobretudo. Em Leiria nós temos o caso da criança do Lapedo, que é um assunto que as pessoas sobre o qual as pessoas demonstram muito, muito interesse. Há um lado afetivo, creio eu, relativamente ao facto de ser uma criança, e ao facto de ser quase um caso único na área. E quando nós escrevemos sobre descobertas que são feitas, nesta semana houve mais descobertas, há uma campanha arqueológica a decorrer no sítio e houve mais descobertas. As pessoas reagem de facto a esse assunto. Não creio que as pessoas tenham um particular interesse por arqueologia em geral. Neste caso acho que reagem porque é um achado arqueológico dali, de Santa Eufémia, no caso, do Vale do Lapedo,
e as pessoas sentem-no como seu e percebem, creio eu, se não totalmente, mas em parte, a importância mundial que aquele achado tem. E depois eu acho que o que é que as pessoas, em que é que as pessoas se interessam mais nos museus? Talvez esse lado pedagógico dos museus lhes diga muito, porque quando conseguem vencer essa barreira, porque ainda há muito aquela dificuldade de entrar no museu, porque se acha que é uma questão elitista e reservada só a algumas pessoas, mas quando elas conseguem vencer isso e passar à porta do museu, quase sempre se surpreendem com aquilo que lá está. Muitas vezes porque é uma história que lhes é cara, que está diretamente relacionada com as suas raízes, outras porque lhes revela páginas dessa história ou de outras que elas não conhecem e que são totalmente inesperadas. E isso acho que até é um lado que os museus até podem vir a explorar muito mais. Eu ia-te perguntar precisamente como é que se pode tornar uma notícia sobre um museu mais apelativa para quem não tem o hábito de os visitar. É uma boa questão e é uma questão que não diz só respeito aos museus, mas desde logo quem comunica com os órgãos de comunicação social aquilo que acontece e que se passa e que se faz, tem de ter essa percepção de que é preciso uma linguagem direta, criativa e cativadora, para depois o trabalho de quem vai editar esses conteúdos e levá-los a um público mais alargado também seja mais sedutor, digamos assim. E eu acho que isso faz muita falta aos museus, no caso, que é tornarem-se mais apelativos, conseguirem comunicar melhor aquilo que fazem, porque muitos deles trabalham muito bem e com conteúdos extremamente interessantes e extremamente importantes. Falta depois criar ganchos que primeiro consigam captar a atenção dos órgãos de comunicação social e a partir daí chegar a um público mais vasto. Apesar de hoje em dia isto está tudo numa mudança muito rápida e os órgãos de comunicação social têm cada vez menos importância nessa difusão, não é? Com as redes sociais. E pegaste mesmo no que eu ia perguntar a respeito da digitalização e as redes sociais que trouxeram as novas formas de contar essas precisamente essas histórias sobre museus. Como é que os jornais tradicionais podem competir e complementar estas novas abordagens? É difícil. É uma luta muito desigual. Aliás, estávamos aqui a falar antes do início da nossa conversa. Às vezes os jornais já aparecem os próprios museus, porque são lidos, infelizmente, por cada vez menos pessoas. E por mais esforços que façam para se atualizar e para se modernizar, as redes sociais estão ao alcance de qualquer pessoa, não é? Tanto do emissor como do receptor. Ou seja, um museu, uma vez estamos a falar neste contexto, pode ter a sua própria rede social e ser muito ativo aí e prescindir da comunicação através dos jornais, não é? Mas os jornais estão a fazer, o Região de Leiria, como todos, um grande esforço para captarem também esse público e tornar a sua mensagem suficientemente interessante para que novas gerações também, seja através de sites, redes sociais ou outras formas, continuem a aceder a esta informação produzida pelo jornalismo, que é uma informação muito importante nos dias de hoje em que há muita desinformação. O jornalismo ainda tem um papel, acreditamos nós, vital na sociedade. Vamos continuar a nossa conversa após o próximo momento comercial. Até já. Procura um lugar para almoçar com a família que seja agradável, com requinte e conforto? Bem no coração da Vila Medieval de Orém, encontra a Casa do Castelo. Venha conhecer o nosso espaço, deliciosos pratos, onde se combina produtos nobres e simples com o sabor do nosso chefe, que transforma cada prato numa experiência gastronómica inesquecível. Venha à Casa do Castelo e tenha prazer em comer bem. Conheça também a nossa esplanada e a carta de vinhos de qualidade superior. Entre em contacto através das nossas redes sociais ou do número 914-140-039. Casa do Castelo, na Vila Medieval de Orém. Esperamos por si. E voltamos à conversa com Manuel Leiria. Manuel,
Quais são os principais desafios que um jornalista enfrenta ao cobrir temas ligados aos museus? Não é assim muito desafiante. Desde logo porque os museus têm quase sempre a porta aberta para nos receber e são bastante disponíveis, e isso é muito importante. Não acontece isso com todas as instituições. Enfim, estou a generalizar, mas é a minha experiência, diz-me que por norma são muito receptivos ao trabalho dos jornalistas. O grande desafio é nós, lá está, vencermos essa barreira da indiferença que os leitores têm para toda a cultura em geral. Ou seja, normalmente as secções culturais nos jornais estão no fim dos jornais, têm pouco espaço e são entendidos como para um nicho. O grande desafio que o jornalista tem, e é esse que eu tento de alguma forma esbater ou superar, é tornar esses conteúdos interessantes a um mais vasto leque possível de pessoas. Ou seja, dar a entender que aquele conteúdo não é só para quem gosta de arqueologia, de arte contemporânea, de música. É para quem pode, a partir dali, entender a realidade e o seu dia-a-dia de outra forma. Uhum. É tornar esses conteúdos, que, no caso concreto nos museus, podem ser encontrados, entendê-los como valiosos e relevantes para a vida de cada um. Há pouco falaste, eu queria reforçar essa ideia, porque há museus que têm falta de estratégia de comunicação, têm alguma dificuldade para fazer chegar a mensagem aos jornalistas e ao público. Em que é que poderiam melhorar? Desde logo na divulgação da informação. Há alguns museus, galerias e afins que, relativamente aos jornais, estão a desistir e estão a fazê-lo só nas redes sociais. Isso logo aí, para nós, enfim, no meu caso eu sigo redes sociais de museus, mas mas às vezes a atenção não dá para tudo, o tempo não dá para tudo, e escapam-nos algumas coisas que acontecem nos museus e portanto, deixamos de as divulgar. Se calhar, ou deixamos de divulgar com a notoriedade que mereceriam. Um contacto direto é sempre muito mais poderoso. Preparar um dossiê de imprensa, contactar diretamente com as pessoas, explicar, porque às vezes o nosso entendimento pode escapar ao nosso entendimento a relevância daquela exposição, ou daquela conversa, ou daquela palestra, ou daquela oficina que acontece nos museus, e quando ela de facto ultrapassa a atividade regular dos museus, é importante se calhar o contacto com o jornalista e dizer, olha, isto está aqui, isto é importante por isto assim, e é importante que o nosso público, ou que a nossa população saiba disto, e portanto era bom que vocês tratassem este conteúdo de uma forma mais com outro cuidado. Isso acontece em alguns museus, não acontece em todos, mas isso também tem a ver com as dificuldades inerentes aos próprios museus que se debatem, como nas 49 sessões anteriores, creio que já deve ter sido analisado algumas vezes, com dificuldades de pessoal, desde logo, de recursos, de financiamento, e às vezes nesses contextos em que se tem de trabalhar com menos recursos, a comunicação e a informação fica para um plano secundário e depois naturalmente há consequências. E daí depois por vezes chega à redação notícia que alguma inauguração muito em cima da hora, que não houve possibilidade de agendar e distribuir pelo jornalista para fazer precisamente a cobertura. Provavelmente é isso. Portanto, os museus também têm que enviar atempadamente, não é? Portanto, há diários, mas há semanários, não é? Sim. Essa é uma preocupação que todos os agentes devem ter, que é perceber, e há já quem tenha isso, perceber qual é o calendário de cada órgão de comunicação social, porque, por exemplo, o Região de Leiria sai à quinta-feira, mas a edição é fechada, é acabada à terça-feira, ir para a gráfica, para depois entrar no circuito de distribuição dos correios e chegar aos leitores na quinta-feira. Se a informação nos chegar à terça-feira, essa informação dificilmente vai entrar nessa edição e nesse jornal. Portanto, e há quem já tente perceber, olha, quando é que vocês precisam da informação? E precisam com uma imagem, precisam com um som, por causa das redes sociais. Já há quem tente perceber e afinar o seu próprio sistema de informação conforme as necessidades de cada órgão de comunicação social. Enfim, eu acho que isso é a situação ótima, e acho que isso implica se calhar ter alguém dedicado só exclusivamente a essa área, o que é difícil acontecer nos museus na sua generalidade, mas há
meios caminhos até lá chegar que podem ser úteis para todas as partes. Podes dar exemplos de museus que tenham conseguido captar essa atenção dos médias com estratégias inovadoras? É sempre difícil falar de alguns, depois estamos a excluir outros, não é? Eu não queria sair daqui com inimizades no mundo dos museus. Não. Um museu que eu acho que trabalha bem é o Museu de Leiria, trabalha bem. Cuja diretora já esteve aqui neste programa também. Exatamente. É muito disponível, faz muitas coisas e tenta comunicá-las. Por exemplo, nos casos do Museu de Leiria, depois há aqui um passo intermédio que às vezes dificulta um bocado. Eu posso falar nisso aqui, que é a comunicação não é feita diretamente, é através do município, e às vezes há compassos de espera que dificultam um bocado. Assim tem sido um tema recorrente neste programa, às vezes essa dificuldade, sobretudo os museus de tutela municipal, porque portanto, o município também está cheio de notícias e de dificuldade de divulgar. E há processos de validação intermédios e uma série de aspectos que às vezes atrasam um bocadinho o processo e às vezes é preciso contorná-los ou incentivar para que a informação chegue. Mas de facto há nesses casos, e no MIMO também, há muita facilidade de chegar às pessoas e também por uma questão de proximidade, não é? Porque estamos ali e, portanto, estamos à distância de um telefonema, mas isso acontece com todos nós. No nosso caso, nós temos disponíveis para falar com todas as pessoas, no caso dos museus, todos os museus. Portanto, o museu deve tratar por tu, um jornalista. É o melhor. Também aí não deve haver tiques de elitismo e tem de ser. Estamos aqui, acho que os jornais devem ser entendidos como uma ferramenta dos museus, da divulgação do trabalho dos museus. Em relação ao feedback das notícias que os jornalistas vão produzindo, há algum caso recente de um museu, quem diz um museu, diz uma associação cultural da área que tu trabalhas, que tenhas tido consciência que essa instituição ganhou maior visibilidade graças a uma cobertura jornalística bem feita? Bem, é uma pergunta difícil. Não era para ti, se não fosse difícil. Assim, nós não temos bem a noção, às vezes, do impacto do nosso trabalho. Às vezes achamos que então na cultura, achamos que não estamos a ser lidos por ninguém, porque lá está, o público que vai à cultura é um público ainda curto em Portugal, que tem hábitos culturais, os hábitos culturais têm de ser muito trabalhados. E às vezes eu penso, estou a escrever este texto e se calhar isto não vai ser lido por ninguém. E às vezes surpreendemos-nos, não é? Às vezes há pessoas que nos dizem, olha, fui ver aquela exposição porque li o teu texto e achei interessante e surpreendi-me, e até depois acrescentam às vezes dados que eu não tinha posto na notícia, mas que as pessoas foram lá e perceberam e aprofundaram o conhecimento. Nós não temos... Raramente os leitores se nos dirigem a nós ou aos museus para nos elogiar. Fazem-no mais para nos criticar. Mas isso é a natureza humana, é assim, e nós temos de conviver com ela. Não é só no jornalismo, acho que é em várias áreas da vida. Mas sim, também há bons exemplos de reações e de pessoas que gostam muito do nosso trabalho. Uma notícia uma reportagem que fomos fazer e que depois nos agradecem, até porque depois aquilo tem um impacto que lá está, que nós à partida achamos que não vai ter, mas que pode redundar, enfim, por exemplo, em esgotar as inscrições para uma oficina. Eu digo o caso das oficinas porque são muito procuradas, as pessoas gostam muito, sobretudo quando são orientadas para um público mais familiar, há muito esse gosto de levar as crianças, no caso, a atividades desse género, e nos museus ou nos monumentos há muitas atualmente e nós contribuímos, acho eu, para que essas atividades também sejam um sucesso. Sim, eu também tenho essa percepção, vou acompanhando e quando há esse tipo de atividades, elas surge rapidamente esgotado, isso é muito bom, é a tal fase de educar para criar hábitos de visita a museus e a espaços culturais. É muito bom pela atividade em si,
mas é ainda melhor naquilo que nós imaginamos que aconteça a prazo, não é? Porque participar numa atividade dessas pode mudar a vida daquela criança, a perspectiva de vida daquela criança, porque Sim. é de facto essas atividades em que a cultura e a arte são apresentadas de uma forma mais terra a terra, ou de forma mais empírica, não é? De mãos na massa, podem de facto mudar a nossa relação com o mundo. E isto acontece nas crianças e acontece nos adultos. Sim, e para perceber que o museu não é propriamente um templo, que não se pode fazer barulho, que não se pode mexer. Isso, felizmente, acho que vamos tendo essa percepção, está a mudar cada vez. As pessoas têm menos essa ideia, eu creio, pelo menos ouço que cada vez menos as pessoas dizem, não quero ir aos museus ver coisas velhas. Acho que felizmente cada vez ouvimos menos essa tens essa noção? Sim, creio que está a mudar essa desacralização dos museus. Obrigado, graças a ti também. E aos jornalistas que não tenho essa... Nós contribuímos, de facto, mas acho que os próprios museus começaram a olhar para si próprios de outra forma, a perceber que tinham de se abrir, tinham de comunicar de outra forma, tinham de explicar as coisas de outra forma. Por exemplo, vou dar um caso concreto, no Museu de Leiria, há uns tempos houve uma preocupação de rever as legendas das obras que estão expostas para as tornar menos crípticas para o visitante normal. Eles fizeram um exercício que foi criar na própria legenda da obra de arte um parágrafo em que se explica o que é que aquilo quer dizer numa linguagem mais acessível a quem não percebe de teologia, no caso, porque há lá muitas obras de arte sacra, ou de cerâmica, ou mesmo de arte contemporânea. E essa preocupação dos museus é muito importante para quebrar essas barreiras e lá está, a tornar os museus um local de visita do cotidiano. A pessoa não tem nada para fazer. Em vez de ir para um café, pode ir a um museu. Acho que isso faz muita falta em Portugal. Muito bem. E agora estou a recordar-me de um momento que terá sido muito difícil para os museus, mas também para o jornalismo e para quem está dedicado à cultura. A pandemia. Como é que foi viver a pandemia sem atividades, sem notícias ligadas ao mundo da cultura? Não foi fácil, parece que já foi há tanto tempo, não é? Sim. E parece que quase foi um filme de ficção. Sim, parece um sonho mau, não é? Foi assim uma espécie de um pesadelo que vivemos. E foi ontem, não é? Na área da cultura não houve muita dificuldade. Quer dizer, toda a rotina cultural que acontece semanalmente se cobrou, como tudo aquilo que acontecia nas nossas vidas. Mas a área da cultura reagiu muito... As autoridades perceberam que havia que ativar a área cultural, porque senão ia haver muitas histórias tristes, porque há muitas pessoas que dependem exclusivamente da área da cultura e sem público, sem atividade, essas pessoas iam passar muito mal. Então houve aqui na região muitas iniciativas que levaram de uma forma remota a ativar os agentes culturais, com propostas que podiam ser acompanhadas online, pelas redes sociais, e dessa forma, o nosso trabalho foi também perceber o que é que estava a acontecer, não é? Perceber quais eram as principais preocupações e dificuldades dos agentes culturais e também, ao mesmo tempo, refletir todas essas iniciativas que foram tomadas como reação às dificuldades. E surgiu uma agenda paralela, não é? Ou alternativa àquilo que acontecia antes, que era uma agenda online, de coisas online que aconteciam, de propostas online para as pessoas verem, portanto, que aconteceram não só para criar atividade e trabalho e rendimento para quem trabalha na cultura, mas também para ocupar o tempo de quem estava em casa. Claro. E que não podia fazer para não nada. Perderem esse elo de ligação com os museus e com o património. A Rede Cultura foi um projeto importante para a região e sobretudo também para os museus. Sim, independentemente de não ter... Já agora temos que explicar um pouco o que é a Rede Cultura para os ouvintes que não estão dentro do assunto. A Rede Cultura foi uma iniciativa que partiu da ambição de Leiria ser a Capital Europeia da Cultura em 2027, à volta da qual se congregaram vários municípios de várias comunidades intermunicipais, de Leiria e não só,
e que a Rede Cultura foi a instituição que coordenou esse trabalho de candidatura durante vários anos, e à volta da qual apareceram várias iniciativas que, no caso dos museus, eu acho que foram bastante pioneiras, porque conseguiram fazer uma coisa que foi colocar as pessoas dos museus em diálogo. Tu saberás isso melhor do que eu, que era algo que não acontece com frequência, e naquela escala não tinha acontecido de todo. Ou seja, colocar 26 responsáveis de museus a falar, não é, sobre as suas dificuldades. Isso aconteceu nas bibliotecas e aconteceu noutros contextos culturais. Acho que foi bastante pioneiro, e eu não sei exatamente, se calhar ainda não é possível perceber que efeitos aqui se teve, mas eu acho que foi um exercício, independentemente da candidatura não ter prosseguido. Acho que era uma lição que podia ter ficado, que era esse hábito das pessoas falarem, trocarem experiências, fazerem projetos em parceria. Na área dos museus houve o Museu na Aldeia, que foi um projeto muito interessante, em que se juntaram pequenas aldeias com museus em intercâmbios de criação, culturais, de peças. E de zonas geográficas completamente distantes. Sim, provavelmente as pessoas nem sequer sabiam que existiam ou aquele museu, desde ou o Bom Barral até Castanheira de Pera, até abaixo do Bom Barral, até sim. Desde Alenquer sim. até lá acima, ao norte do Distrito de Leiria. E foram cruzamentos muito interessantes. E que também passou por Orem. Também passou por Orem. Exatamente. Orem também esteve nesse projeto, que foi um projeto que eu acho que foi bastante interessante. E que se podia dele tirar algumas lições para a atividade dos museus, porque os museus também podem servir para isso que o projeto do Museu na Aldeia serviu, que era para olhar para essas comunidades esquecidas, envelhecidas, onde não acontece nada. Uhum. E até é possível estabelecer um paralelo entre alguns museus e essas comunidades. Às vezes os museus também estão esquecidos, quase cristalizados, e obrigou em conjunto, sim, fê-los mexer e fê-los alargar horizontes. Ainda bem, e lá está, portanto, o próprio museu sair da sua ilha, digamos assim, e dialogar. E depois também ter esse feedback, conhecer novos colegas e ver que os nossos problemas são os mesmos que os outros, ou então que os outros têm mais problemas do que os nossos, e às vezes queixamos do nada, não é? E essa comparação é importante. Dessas conversas, e quem me dera ter umas reservas como a tua, olha, eu dizia mal das minhas reservas, mas afinal tenho umas boas reservas, portanto, isso é muito bom, o diálogo e o trabalho em rede, e felizmente acho que se está a trabalhar cada vez mais nesse sentido, porque todos ganham, não é? Exato, e pelo menos foi uma oportunidade das pessoas conhecerem. Sim. Podia não ter acontecido mais nada, mas as pessoas ali perceberam, às vezes só conhecemos o nome, não é? Mas ali as pessoas conheceram-se cara a cara e souberam que do outro lado está aquela pessoa, e a partir dali até podem encontrar soluções. Lá está, nessa comparação de dificuldades, alguém pode, eu não sei se isso aconteceu ou não, mas pode dizer, nós também tínhamos esse problema, mas resolvemos-lo desta forma. E é nesse diálogo que frutificam coisas. Claro. Portanto, e também adaptar alguns projetos de outros museus que fazem sentido com as coleções de cada um. Além desse trabalho dentro dos museus, da Rede Cultura, portanto, foi uma época também muito intensa para ti e outros jornalistas no mundo da cultura, não é? Portanto, houve uma série de iniciativas ao nível da candidatura. Sim, nós acompanhámos muito, com muita frequência, atividades e também outras iniciativas que iam acontecendo paralelamente, para, não só do lado político da candidatura, mas também do lado na terra, não é? no território, e foi muito interessante, porque falta muito isso, falta muito diálogo. Em Leiria, e acho que aqui na região toda, falta muito esse diálogo, que eu acho que, coincidência ou não sei se foi no pós-pandemia, se foi a Rede Cultura, eu acho que começa a haver cada vez mais pontes que são feitas. Por exemplo, aqui em Orem há a Associação Albardeira. Não é? Sim, tem feito muitas pontes com muitos artistas. O próprio Teatro Municipal também tem forçado que a sua programação estabeleça pontes com vários agentes de múltiplas áreas, e isso é muito, muito interessante. E com outros territórios também. Isso é muito, muito interessante. Muito bem. Como é que vês o futuro do jornalismo cultural em Portugal? Há espaço para o reforço da cobertura de museus e património? Infelizmente acho que não. Eu sou muito cético em algumas coisas, e nesta
Desde logo cético em relação ao futuro do jornalismo. Enquanto não houver da parte da população a percepção de que é importante assimilar conhecimento de uma forma sustentada e com alguma verificação, os jornais estão num caminho difícil. E nota-se, todos os anos fecham jornais, todos os anos há despedimentos no setor, é muito difícil a sobrevivência dos jornais e da informação em geral. Nas rádios também passam pelo mesmo problema. A área da cultura é, nesta cadeia alimentar, se calhar aquela que mais sofre, porque a cultura nos jornais também é vista como é vista a cultura na sociedade. É quase como algo decorativo, não é? É assim como se vê também no Orçamento de Estado, não é? Está ali porque é preciso ter alguma coisa naquele campo. E a cultura, na cultura também isso acontece. No Região de Leiria eu não posso queixar porque há edições até em que a secção cultural é a que tem mais páginas do jornal todo. Mas em geral nós vemos, por exemplo, havia muita tradição de suplementos culturais em Portugal, nos jornais, sobram muito poucos. Havia a tradição dos críticos de música, de dança, de arte, também sobram muito, muito poucos. E ainda por cima, hoje em dia, o mercado tomou conta desses circuitos e é muito difícil uma pessoa escrever honestamente sobre alguma coisa sem depois arranjar um conjunto de problemas com promotores, agentes, etc. Patrocinadores, não é? Sim, eu pergunto a nível de patrocinadores, essa área não é tão atrativa para algumas empresas que possam patrocinar? A área cultural? Sim. Sim, enfim, não é uma área com quem eu lido diretamente, mas se formos a ver as páginas dos jornais, dos suplementos, há muita... Os agentes ainda tentam publicitar diretamente, ou seja, pagando espaço nessas áreas. Isso é uma fonte de receita importante para os órgãos de comunicação social, porque há muita produção hoje em dia. A nível de eventos, há imensas coisas hoje em dia, com a criação das redes de teatros e cineteatros, com os programas da DG Artes, com uma série de outros apoios que vão surgindo. Há muito mais atividade do que havia há uns anos. Eu já trabalho nesta área há alguns anos e percebe-se essa diferença. É cada vez mais difícil eu selecionar eventos para uma agenda porque são muitos. O espaço da agenda física tem limitações, não é? Porque é uma página de papel. E hoje em dia nós chegamos a ter 50 eventos, eu digo aqui num território que o Região de Leiria abrange, o Distrito de Leiria e Orem. Há imensas coisas que acontecem todas as semanas e depois é difícil escolher. Pois, eu ia perguntar como é que faz essa seleção. Mas só para acabar a questão anterior. E então, eu creio que os agentes também percebem essa nossa dificuldade e então tentam contornar isso comprando espaço publicitário. E, portanto, a cultura, nesse caso, é uma boa fonte de receita para os jornais. Como é que nós escolhemos? É uma equação muito difícil. É muito difícil porque nós somos um órgão de comunicação regional que tem de atender às necessidades e à atividade local, não é? E, portanto, eu às vezes vem um grande nome ao Teatro Municipal de Orem, um nome nacional. Isso eu sei que, por exemplo, está a lotação esgotada, eu nem sequer dou notícia. Prefiro pôr uma atividade de um rancho, por exemplo, ou de uma filarmónica ou de um coro, que sei que terá menos público potencial e tentar, de alguma forma, equilibrar a projeção que se dá a esses eventos. É sensato, muito bem. Enfim, é criticável também porque, lá está, se vem um grande nome a Orem, ou a Leiria, ou outro grande palco da região, e nós não lhe damos o devido destaque, enfim, pode ser perverso. Mas eu acho que há tanta coisa que é preciso, se o espetáculo está esgotado, se calhar não vale a pena falar muito mais nele, porque ele já se vendeu por si. Manuel, a nossa conversa está quase a terminar. Não sei antes de te perguntar qual é o teu sonho para o jornalismo e, sobretudo, aquele que é dedicado à cultura. Não tens só um sonho, tens vários. Não, é o contrário, eu tento não sonhar, que é para não me desiludir. Não, eu gostava de ter, enfim, seria uma utopia completa, não é? Ter um suplemento no Região de Leiria, ou no outro jornal, enfim, ou uma publicação que vivesse por si só, que é ainda mais utópico, onde fosse possível, com uma equipa numerosa, ou pelo menos numerosa o suficiente,
fazer a real cobertura de tudo o que acontece neste nosso território, que é muito, muito rico em termos culturais. Tem muitos agentes que fazem muitas coisas e que mereciam, se calhar, ter outra projeção naquilo que fazem, outra visibilidade, outros museus, ir mais longe do trabalho com os museus, mostrar, lá está, não só aquilo que os museus fazem, mas também aquilo que têm guardado e que não podem mostrar, e aprofundar o trabalho e contar essas histórias, porque há muitas histórias nos museus, no caso concreto, que estão guardadas à espera de ser conhecidas, e haver um suplemento ou uma publicação dedicada à cultura aqui na zona que permitisse chegar a todas estas áreas com o devido cuidado. Podia não ter público, mas eu acho que teria um papel social e recreativo, até no bem-estar e no prazer que as pessoas têm de viver, importante. Que grande sonho, que grande sonho. Já agora, antes de acabar, fizeste o teu percurso só nos jornais. A rádio nunca pensaste? Não, rádio não. Tive alguns convites, mas estes microfones assustam-me um bocadinho. Não mordeu, pois não, o microfone. Olha, obrigado, Manuel Leiria. Obrigado. Foi muito bom ter-te aqui neste estúdio, ainda por cima neste 50º Museus e Companhia. Uma honra para mim. Muito obrigado. Para nós também, e recebe um grande abraço museológico, ou seja, é um abraço que se conserva. Caro ouvinte, despedimos-nos por hoje e visite sempre um museu perto ou longe de si. Leia os jornais, ouça a rádio, veja a televisão, que eles darão notícias dedicadas à cultura e património. Já sabem, Museus e Companhia, no 3º sábado de cada mês, aqui na ABC Portugal. Estejam atentos, obrigado e até lá.